Oi, gente, tudo bem? Hoje nosso devocional vai ser sobre 2 Coríntios. 2 Coríntios 11, do 22 até o 33. Esse texto de 2 Coríntios, Paulo estava indo lá porque estava acontecendo umas coisas lá em Coríntios e Paulo sempre ia visitar as igrejas, né? Dava um trabalho danado para ele, porque Paulo ia, avisava, falava, ensinava, e daqui a pouco o povo estava todo de novo, né, deixando de seguir as orientações dele. E isso causava alguns problemas, né, lá na igreja de Coríntios. E uma coisa que acontecia lá era o seguinte, era que eles se baseavam muito na aparência física das pessoas. Então, se a pessoa viesse assim, tinha uma aparência muito boa e falasse bem, eles iam e acreditavam naquilo que aquela pessoa estava falando. E aí, mas eu não quero enfatizar muito esse ponto, não. Então, vamos ler a palavra, né, para a gente poder seguir adiante. E diz assim: eles são heteus? Eu também sou. São israelitas? Eu também sou. São descendentes de Abraão? Eu também sou. São servos de Cristo? Sei que dou a impressão de estar louco, mas digo que tenho servido muito mais. Quer dizer, ele estava assim, usando da mesma tática, né, deles, de ficar mostrando os seus feitos. Ele estava mostrando, fazendo a mesma coisa que eles estavam acostumados a fazer, mas aí vamos continuar aqui. Por isso que ele fala, eu dou a impressão de que sou louco, mas digo que tenho servido muito mais. Trabalhei com mais dedicação, fui encarcerado com mais frequência, perdi as contas de quantas vezes fui açoitado e em várias ocasiões enfrentei a morte. 5 vezes recebi os líderes dos judeus e 39 açoites. Não é fácil não. 3 vezes fui golpeado com varas, fui apedrejado uma vez, 3 vezes sofri naufrágio. Certa ocasião, passei uma noite e um dia à deriva no mar. Realizei várias jornadas longas, enfrentei perigos e rios e com assaltantes, enfrentei perigos no meu próprio povo, bem como dos gentios, enfrentei perigos em cidades, em desertos e no mar, e enfrentei perigos por causa dos homens que se diziam irmãos, mas não eram, tendo trabalhado arduamente, horas a fio, e passei muitas noites sem dormir. Passei fome e senti sede, muitas vezes fiquei em jejum. Tremi de frio porque não tinha roupa suficiente para me agasalhar. E além disso tudo, sobre mim pesa diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu também não sinta fraqueza. Quem se deixa levar por caminho errado, que a indignação não me consuma. Portanto, se devo me orgulhar, prefiro que seja das coisas que me mostram como eu sou fraco, porque o Pai de nosso Senhor Jesus, que é digno de louvor eterno, sabe que não estou mentindo. Quando estava em Damasco, governador sobre o rei Aretas, pôs guardas à porta da cidade para me capturar. Para escapar dele, tive que ser baixado como um cesto grande de uma janela, muro da cidade. E sabe o que isso quer dizer? Que Paulo, primeiro ele se compara, né? Ele se compara, porque lá em Corinto, como as pessoas elas tinham o costume de ficar muito se comparando com a questão da aparência e se baseando com a questão da aparência, né? Ele fala, como louco, eu tô falando isso para vocês. Vocês são isso, eu também sou. Vocês fizeram aquilo, eu também fiz. E muito mais eu fiz. Então, ele dá uma impressão que ele está se ensoberbecendo daquilo que ele fez. Para depois ele falar assim, pois é, mas nada disso vem de mim mesmo, porque eu sofro tantas coisas quanto vocês. E a palavra de Deus, ela é incrível, porque ela não tira, ela não abafa, ela não
esconde as fraquezas dos justos. A gente vê isso em Davi, a gente vê isso em Salomão, a gente vê isso em Paulo. Eles não ficam se julgando os maiorais, eles não ficam se julgando que eles são os bons, aqueles que acontece. Muito pelo contrário. Paulo depois fala, se eu tiver que me gloriar em alguma coisa, que sejam nas minhas fraquezas, porque isso significa que Paulo, ele não falava, batia no peito e falava, porque eu fiz, porque eu pude. Ele falava, mesmo eu tendo tanto problema, mesmo eu tendo mais na frente, no 12, ele vai falar sobre o espinho na carne, né? Mesmo ele tendo as dificuldades, as limitações, as tentações, a gente até hoje ninguém sabe que espinho na carne era esse, ele fala, mesmo assim, o Senhor me usava, mesmo assim, eu conseguia, porque eu sou dependente de Deus. Então eu queria enfatizar 3 coisas aqui, né, que Paulo ressaltava. Primeiro, Paulo mostrou aos coríntios que, mesmo ele tendo feito muita coisa, ele era deficiente e ele era dependente de Jesus, ele era dependente de Deus. Segunda coisa que eu vejo nas palavras de Paulo, nessas palavras que nós falamos, é que você não é diferente de Paulo. O que movia Paulo a fazer todas essas coisas e sofrer todas essas perseguições era o amor de Cristo que estava dentro de Paulo. Porque por que Paulo fez todas essas coisas? Por que Paulo passou naufrágio, frio, fome, perseguição, apedrejamento, açoite? Por que Paulo sofreu todas essas coisas? Por amor a Cristo. E como o amor de Cristo estava dentro de Paulo, ele tinha amor pelas pessoas. Ele estava ganhando nada com isso, gente. Ele só tinha o básico para viver. E então, assim, segunda coisa que eu vejo, a terceira coisa que eu vejo nessa palavra, a primeira coisa é que Paulo mostrou aos coríntios que, mesmo ele tendo feito todas aquelas coisas, ele era totalmente dependente de Deus. Segundo, nós não somos diferentes de Paulo. Ele fala, você é assim, eu também sou. Você é isso, também sou. Então, né, ele se compara com a gente. Terceira coisa é que o que precisa mover o coração da gente é o amor de Cristo em nós. Porque se a gente não tiver o amor de Cristo, a gente não vai ser obediente ao Senhor. Porque o Senhor fala que a gente deve levar a palavra, e era levando a palavra que Paulo passava todas as perseguições. E sabe, essas palavras de Paulo aos coríntios era também para não deixar eles muito confortáveis com o evangelho fácil. Basta eu chegar lá, falar uns versículos, orar, tá tudo certo. A gente não tem que se conformar com esse evangelho fácil que eles pregavam lá. Paulo virava as costas, tá tudo certo, gente, é só orar, falar um versículo. Não. Paulo falava, não, se você tem o amor de Cristo no seu coração, você tem que amar o outro, né? São os 2 mandamentos maiores da Bíblia. Ama Jesus acima de todas, ama a Deus acima de todas as coisas, seu Deus acima de todas as coisas, e ao seu próximo como a ti mesmo. Como é que você ama o seu próximo se o amor de Cristo está em você, mas você não quer dividir com ninguém? E as perseguições que Paulo sofreu foi por amor a Cristo, foi falando da palavra, né? A quarta coisa é, a graça do Senhor te basta para seguir diante e fazer grandes obras. Paulo falava, eu tenho um espinho na carne, não sei como é que eu vou fazer. Mas aí, ao invés, olha só, hein? A gente acha que se a gente tem algum problema, não, Jesus vai tirar isso de mim. Olha o que Deus fala para Paulo. Eu não vou tirar seu espinho da carne. Eu vou deixar para você entender que a minha graça te basta e vai fazer você caminhar. Muita gente dando desculpa que não faz, que não acontece, que não pode, porque tem limitação, porque isso, porque aquilo, porque tem um vício, porque tem uma coisa. Cada um tem o seu espinho na carne. Você não precisa falar qual é o seu. Mas a palavra de Deus, ele nos garante, a minha graça te basta.
Então, vai levando sua força em cima disso, vai pedindo todo dia, vai falando, Senhor, o que é graça? É você não merecer, mas você recebe. Então, se você tem uma dificuldade, se você tem uma limitação, você fala, Senhor, eu tenho uma limitação. E eu sei que eu te entristeço com isso, mas me ajuda a caminhar. Me ajuda a caminhar. Me dá aquilo que eu não mereço, Senhor. Por favor, para eu poder caminhar contigo. É claro, dentro de uma obediência, porque não adianta a gente fazer aquilo que... O pastor Zé Cláudio já pregou algumas vezes na igreja sobre isso. Aquele pecado seu, né? Aquela dificuldade, aquele pecado seu que você coloca ali como um bichinho de estimação no seu quartinho fechado, deixa ele trancadinho, aqui ninguém mexe. De vez em quando você vai lá, de vez em quando você vai lá. Não é isso. Paulo tinha um espinho na carne, ele assumia que tinha, não tinha vergonha de expor para se colocar tão dependente de Deus quanto os outros, mas ao mesmo tempo falava, Senhor, tira de mim. Tanto que ele caminhou e o Senhor honrou a vida de Paulo. Paulo, ele mostrava o caráter de Cristo nas atitudes dele e ele demonstrava, ele aplicava, ministrando o poder de Deus na vida das pessoas, né? E a gente vê em todas as palavras de Paulo, as atitudes de Paulo, né? Esse caráter de Cristo dentro dele, como marca registrada dele, a transformação que ele carregava na vida dele, de quem era Saulo, de quem é Paulo, e ao mesmo tempo, né, reconhecendo sua dificuldade, colocando para Deus e vivendo dia a dia pela graça do Senhor, E assim ele caminhou, e assim ele deu conta, sendo fiel, honrando a palavra de Deus e sendo um testemunho vivo daquilo que Deus fez e podia fazer na vida de qualquer um, né? Sua fragilidade não era para o enfraquecer, mas para mostrar o poder de Deus sobre a vida dele. Então, você não é diferente de Paulo, você é tão dependente de Deus quanto Paulo era, e você pode fazer grandes coisas como Paulo fez, porque o Senhor é que te garante, o Senhor te dá suporte para isso. Ele não trata as pessoas diferentes. Você é que age diferente com Deus. Então não se limite a trabalhar pelo Senhor por uma fragilidade sua. Saiba que você é igual, o Senhor nos trata de igual forma. O que muda a nossa vida uns dos outros é a forma como a gente usa a palavra de Deus a nosso favor e na nossa vida, no nosso dia a dia, nas nossas atitudes. E eu queria deixar uma frase aqui, que é da Elizabeth Sutton, que diz assim: a porta dos céus é muito baixa, somente os humildes podem entrar nela. Então seja humilde, reconheça os seus erros, reconheça as suas fragilidades, porque todos nós temos, mas que isso não limite você a ser um servo do Senhor, trabalhar para o Senhor e fazer aquilo que Ele falou para todos. E pregar o Evangelho a toda criatura, amar o teu próximo como a ti mesmo e amar o Senhor sobre todas as coisas. Amém? Que a gente tenha um dia maravilhoso na presença do Senhor. Fiquem com Deus.